Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos vocês, eu sou o Tavinho e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, meus irmãos, nós vamos estar continuando a nossa série sobre as 7 igrejas da Ásia. E hoje, nesse vídeo, nós vamos comentar, aprender um pouquinho da palavra de Deus sobre a igreja de Esmirna. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser mais uma mensagem que vai abençoar e edificar muito a sua vida. Amém? Mas antes da gente seguir com o vídeo, eu gostaria de passar 2 recados para os irmãos. O primeiro é que esse é o segundo episódio da nossa série. Então, se você não assistiu o primeiro episódio, eu vou deixar aqui no e-card e também o link aqui na descrição para você assistir o primeiro episódio sobre a igreja em Éfeso. E também é um episódio que eu fiz uma pequena introdução sobre a carta de Apocalipse. Então, é um episódio bastante importante que depois você pode estar assistindo para você acompanhar a série completa bem certinho. Amém? E o segundo recado é que se você sentir no seu coração de se inscrever aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho inscrever-se e ativa também o sininho. Assim você vai receber todas as notificações de vídeos novos aqui do canal. E também não esqueça de deixar o joinha, porque o seu like é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Amém? Então, meus irmãos, no vídeo de hoje nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre a igreja que está em Esmirna, e é uma carta muito importante, até uma observação que a gente já pode fazer bem nesse comecinho, é que das 7 igrejas da Ásia, essa é uma das igrejas que não recebe advertência. Para quem acompanhou no episódio passado, nós vimos que há meio que um padrão nas igrejas, nas 7 igrejas da Ásia, que a maioria delas, Jesus ele sempre apresenta um lado positivo e um lado negativo das igrejas, Mas nessa igreja aqui de Esmirna, nós vamos ver que ela não tem um lado negativo, ela não é corrigida, Ou seja, o Senhor apresenta o lado positivo que essa igreja tem feito e situações que ela vai passar. Então esse é um ponto muito importante para a gente analisar essa carta. Mas para a gente seguir com o texto, peço para que você acompanhe aí em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então, meus irmãos, como nós podemos ver aqui nessa carta, logo na introdução, o Senhor Jesus ele deixa bem claro que é Ele que está transmitindo essa mensagem para a igreja. Por isso que ele já começa dizendo: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E isso é muito importante nesse versículo, porque mostra a importância de Jesus evidenciar para essa igreja que é Ele, o próprio Cristo, que está transmitindo essa mensagem para ela. E isso também pode ser aplicado para nós, irmãos, a importância de nós meditarmos e nos enchermos da palavra de Deus, porque a palavra nos testifica sobre Jesus, nos dá esse entendimento de que a palavra de Deus é a palavra verdadeira, é a palavra real. Infelizmente, nós vemos hoje em dia muitas pessoas dizendo que a Bíblia não está certa, que a Bíblia foi adulterada ou que a Bíblia foi mudada. Infelizmente, isso acontece com muita frequência. Mas nós não. Se nós analisarmos nas Escrituras, analisarmos até mesmo com a história, com coisas que aconteceram, nós podemos ter certeza, assim como aquela igreja teve essa certeza de que foi o próprio Cristo que falou com ela, nós também podemos ter a certeza absoluta que a Bíblia é sim a palavra de Deus. Amém? Mas essa é só a introdução que Jesus faz. Mas a partir do versículo 9, ele começa a falar diretamente para aquela igreja dizendo: Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, irmãos, olha só que interessante as características dessa igreja, É uma igreja que passava por tribulação, pobreza, ainda recebia a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, ou seja, os falsos profetas, os falsos
religiosos daquela época. E é interessante porque, como eu disse para os irmãos, essa igreja ela não recebe repreensão do Senhor. Tanto é que a gente vê que o Senhor Jesus, mesmo dizendo que ela era pobre, ele também diz, mas tu és rico, né? Mostrando que pelo lado espiritual, essa igreja era rica, né? Por se posicionar, por ser fiel ao Senhor. Mas mesmo assim, sendo fiel a Jesus, essa igreja não deixou de receber tribulação, pobreza e blasfêmia dos falsos profetas. E isso já traz uma lição muito forte para nós, que mesmo nós nos posicionando, mesmo nós sendo fiéis ao Senhor, isso não significa que nós não vamos passar por situações difíceis. Isso não significa que nós vamos passar por tribulações, pobreza, blasfêmia. O que seria essa blasfêmia, né? É pessoas falsas, falsos profetas, falsos religiosos, acusando essa igreja, provavelmente acusando de falsas doutrinas, de falsas ideias, né? Acusando ele de coisas talvez que eles não fizeram. A palavra do Senhor não evidencia o que realmente eram essas blasfêmias, mas nós sabemos que eram blasfêmias. Então, mesmo esses irmãos se posicionando mediante a fidelidade ao Senhor, a fidelidade a Jesus, a fidelidade à palavra de Deus, ainda assim, eles estavam passando por esses momentos de tribulação, de pobreza. Então isso é muito importante para nós, porque nós muitas das vezes, servindo ao Senhor, se posicionando, nós às vezes achamos que por isso é um motivo para a gente não passar por situações difíceis. Mas o próprio Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então nós passamos por aflições, nós passamos por tribulação, mas tudo isso o Senhor está vendo, né? Ele diz logo no comecinho, né, do versículo 9, conheço as tuas obras. Então mesmo nós nos posicionando, sendo fiéis ao Senhor, nós passamos por momentos difíceis, mas isso não significa que Deus não está vendo, porque como o Senhor disse, Ele conhece as nossas obras, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso interior. E mesmo essa igreja passando nesses momentos difíceis, ela se posicionou. Porque olha só que interessante, o próximo versículo, né, o versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então olha só, Jesus, ele já mostra para aquela igreja o que eles iriam passar. Uma situação de mais tribulação. Como diz aqui no versículo 10, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Há muitos estudos, né, sobre essa questão, né, sobre esses 10 dias. Se são 10 dias literais ou não. Mas a questão é que Jesus informou a perseguição que aquela igreja sofreria, e deu o conselho para eles, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então essa igreja, né, a carta, né, para essa igreja, ela é bem curta, né? São apenas esses versículos, né, e depois o versículo 11 que a gente também vai ler. Mas percebam que Jesus, ele está dando um fortalecimento para aquela igreja. Ele não está dizendo que ela está errada ou os pontos que ela está errada, mas mesmo assim ele está dizendo, vocês vão ser perseguidos. Vocês vão passar por momentos de tribulação, por momentos de tristeza, mas seja fiel até a morte. E isso fala muito forte aos nossos corações, irmãos, porque à medida que o tempo vai se avançando, né, a igreja, nós cristãos, nós que servimos a Jesus, independente da idade, independente do local que a gente vive, esse tipo de perseguição, irmãos, vai ser a cada vez mais forte. Porque é interessante também porque nessas passagens evidencia bastante qual o tipo de perseguição que eles estão passando. Quem está liderando essas perseguições. Como no versículo 9 disse, que os judeus que estavam blasfemando e perseguindo são da sinagoga de Satanás. Né? E sinagoga nada mais é do que a igreja. Um povo que fazia parte da igreja de Satanás. Olha que coisa terrível. Então é o inimigo que estava encabeçando, né, toda essa perseguição. E no versículo 10 evidencia isso de novo, que é o diabo que lançaria eles na prisão para eles serem tentados e verem um período de tribulação e de perseguição. Então nós temos que ter essa consciência de que nós vivemos batalhas espirituais diárias. O inimigo ele persegue a própria palavra, né,
Satanás, né, significa adversário. É ele que é o inimigo das nossas almas. Então, à medida que o tempo vai se aproximando, né, do fim dos tempos, né, do período do Apocalipse, não é à toa que essas cartas que nós estamos lendo é do livro de Apocalipse, então evidencia esse fim dos tempos. E todas essas igrejas, nós não só apenas aprendemos com ela, mas muitas coisas nós podemos também aplicar nas nossas vidas. Que nós vamos sim, irmãos, passar por perseguições, por tribulações, talvez na escola, faculdade, trabalho, na rua, até pessoas que passam por esse tipo de perseguição dentro de casa, por se posicionar, por ser fiel a Jesus. Mas como o Senhor instruiu aquela igreja, ser fiel até a morte. E eu entendo que o Espírito Santo, ele tem trazido essa mensagem para nós nesses últimos dias, sobre a nossa fidelidade com Deus. Como que está a nossa fidelidade com o Senhor? Como que está o nosso relacionamento com o Pai? Será que nós estamos deixando Deus de lado, a palavra de Deus de lado, por causa das provas, das lutas, ou não? Nós estamos fazendo como essa igreja, mesmo na tribulação, mesmo na pobreza, né, recebendo blasfêmias, né, ou seja, provavelmente eles estavam sendo acusados de coisas que eles não estavam fazendo, mas mesmo assim eles estavam se posicionando, porque o Senhor não repreendeu eles, o Senhor não mostrou que eles estavam fazendo alguma coisa de errado, muito pelo contrário, incentivou eles a serem fiéis até a morte. E até isso nos dá a entender, né, irmãos, que provavelmente também as perseguições que eles passaram, muitos ali morreram. Foi um tipo de perseguição que custou a vida deles. Então olha só como é sério e como é forte essa carta. Nós temos esse entendimento de sermos fiéis ao Senhor. Porque se a gente for pesquisar hoje, há muitos cristãos ao redor do mundo que já sofrem esse tipo de perseguição. Pessoas que, por se posicionarem, manifestarem a sua fé, que creem em Jesus, são mortas por manifestar a sua fé. Então isso é muito sério, irmãos, porque à medida que vai se aproximando o fim dos tempos, o governo do anticristo, toda essa agenda mundial, né, que está relacionada à grande tribulação, a perseguição sobre a igreja, ela vai aumentar. Nós estamos vendo agora, em todos esses períodos de eleição, nós estamos vendo a perseguição contra a igreja. Então é muito importante nós olharmos para a palavra de Deus e sermos fiéis. E para finalizar, o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então, só evidenciando o que eu disse para os irmãos, é o Espírito Santo que nos revela a sua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, todos esses textos aqui, todas essas mensagens, nós podemos sim aplicar na igreja atual, nas igrejas atuais. E nós temos que permanecer, ouvir a voz do Espírito Santo, porque existem muitos profetas, existem muitos pregadores, existem muitas pessoas dizendo que são verdadeiros pregadores, e nós só vamos ter, irmãos, discernimento e ouvir a voz do Espírito Santo se nós conferirmos a palavra de Deus, se nós buscarmos na palavra de Deus. Infelizmente as pessoas hoje em dia elas só querem ouvir algum líder, alguém famoso, alguém que elas conheceram nas redes sociais e acha que essa pessoa é a dona da verdade. Não, irmãos. A nossa verdade é Jesus Cristo e a sua palavra. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Então que nós possamos ficar com essa palavra nos nossos corações, né? E como diz na última frase, né, do versículo 11. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, aqueles que permanecem até o fim, com fidelidade, se posicionando e obedecendo a palavra do Senhor, não recebem a condenação, o lago de fogo, o inferno, mas sim são salvos através da fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Essa carta é uma carta, né, mais curta, né, mas muito rica, que traz muita edificação e conhecimento para todos nós. Então não esqueça de compartilhar nesse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse estudo, né? Um estudo mais simples, né? Não com muito aprofundado, mas é um estudo que já traz edificação e fortalecimento para todos nós. E também deixe o seu comentário mostrando a sua opinião sobre esse vídeo. Não esqueça que esse é o segundo episódio da nossa série, então terá mais alguns episódios ainda para a gente poder analisar e sermos fortalecidos mediante a palavra de Deus.
Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.